Você sabia que existem pesquisas que comprovam cientificamente o impacto das roupas na autoestima, no comportamento e até na forma como somos percebidos no ambiente profissional? Hoje eu conto uma pesquisa recente divulgada pela CIA e mais algumas outras bem importantes para embasar o nosso trabalho como consultores de imagem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Business Call, a sua chamada para falarmos sobre imagem pessoal no ambiente corporativo e também no mercado de trabalho. Eu sou Clarice Davis, especialista em imagem corporativa, e criei o Business Call para dar luz a temas essenciais que envolvem aparência, comportamento e comunicação. São assuntos decisivos para o nosso desenvolvimento profissional, mas que curiosamente ainda recebem pouca atenção nas discussões sobre o mercado. Nesse encontro eu trago novidades, inputs, insights do mercado corporativo sob o olhar da consultoria de imagem, seja para você, consultor ou consultora, ou para quem vive o dia a dia das empresas. E esse é o episódio de número 22. Nos últimos dias, gente, a CIA, em parceria com a Box 1824, uma agência mapeadora de tendências e que antecipa futuros e cenários aí, ela lançou uma pesquisa chamada Quem Encontra o Look Sente. Esse foi um estudo que comprova com dados algo que nós da consultoria de imagem sempre acreditou. E a gente aplica na prática, que é a roupa tem o poder de transformar não apenas a forma como somos vistos, mas principalmente a maneira como a gente se sente e como a gente se comporta. Essa pesquisa mostrou que quando uma pessoa encontra um look ideal, ela não vive apenas um momento estético. Existe um impacto emocional aí muito profundo. Ele aumenta a autoestima, surge como um sentimento ali de pertencimento e muitas vezes até mudanças de comportamento no dia a dia. Ou seja, comprovou mais do que nunca que o vestir não é apenas um detalhe. É ser uma ferramenta de confiança, de posicionamento e de conexão com a gente próprio e também com o mundo. Isso, gente, reforça um ponto essencial para o nosso trabalho. Moda e imagem não são supérfluos. E às vezes a gente ainda vê aí muita gente tentando trazer a questão da moda como uma futilidade. E aí, quando vem a CIA e publica um estudo desse, é mais uma ferramenta que a gente tem para dizer que sim, moda tem uma função estratégica, que a moda ela pode impactar sim decisões, pode impactar sim nossas atitudes e a nossa relação aí com o mundo e com os outros. Então, cada escolha de aparência vai abrir um espaço para uma construção de uma narrativa pessoal e profissional e que, se feito de forma consciente, acaba sendo cada vez mais única, né? A gente vai ali traçando o nosso estilo próprio. Ó, eu ainda não consegui essa pesquisa na íntegra, não achei ali disponível em nenhum lugar na internet. Acho que eles ainda nem disponibilizaram. Então, a gente não tem todos os dados aqui para trazer, ou todos os números e gráficos detalhados. Mas existem muitas matérias já que publicaram, entrevistas de pessoas envolvidas no estudo, né? E resumem alguns veículos aí de peso que garantem, então, que foi um estudo muito sério e que trouxe insights muito valiosos. Então, eu quero compartilhar esse link aqui com vocês na descrição do vídeo, para que você também possa se aprofundar e usar isso como referência no trabalho de vocês, né? Por que que essa pesquisa, ela importa tanto? Porque para a gente que atua principalmente com o mercado corporativo, quando a gente tem acesso a estudos desse porte, ajuda muito a embasar as nossas falas, né? A gente tem dados sólidos, isso dá mais credibilidade. Especialmente quando a gente fala para empresas, né, que valorizam esses argumentos mais técnicos, que é um perfil mesmo do mercado corporativo. Então, pesquisas de comportamento são muito importantes, e não só a nossa percepção individual, na hora de se colocar, de se posicionar como uma profissional desse nicho. Então, quando a gente leva esse tipo de material para uma reunião, para um treinamento, para uma palestra, a gente mostra que a consultoria de imagem está alinhada com evidências, né, que acompanha essas tendências e a gente traduz isso em estratégias que são realmente aplicáveis. Então, ter esse tipo de conteúdo é um diferencial enorme, tá? As empresas esperam da gente esse tipo de conduta, eles querem dados que respaldam por que a gente está recomendando aquilo, que sustenta, que possa sustentar o investimento ali que ele está fazendo no nosso treinamento, né? Em alguns programas aí que eles aplicam de imagem, né? De comunicação, de liderança, enfim, tudo que está ligado aí à consultoria de imagem.
Então, essa não é a única pesquisa, né? E não é a primeira vez que a gente tem um estudo que reforça aqui o que a gente vivencia na prática. E por isso eu vou aproveitar esse Business Call também para trazer um compiladinho aí de pesquisas, né? Claro que tem muitos mais, mas eu trouxe umas pesquisas internacionais que são muito importantes e que a gente pode e deve usar para embasar o nosso trabalho. Então, a primeira pesquisa que eu vou falar, né, é um estudo que foi chamado de Cognição do Vestuário. E ele mostrou como as roupas influenciam a forma como a gente pensa e como a gente se comporta. Então, fizeram ali vários testes, e um exemplo famoso é o teste que eles fizeram com um jaleco de médico. Então, eles deram esse jaleco, falaram esse jaleco é um jaleco branco, né, usado por médicos, e aí quem vestiu passou a ter mais foco e atenção em tarefas específicas, justamente ali pelo simbolismo da peça. Então, eles sabendo que era um jaleco de médico, para algumas tarefas ali que eles executaram, eles tiveram um comportamento com mais foco, mais precisão, porque eles sabiam de que aquele jaleco via, né, de um profissional da medicina e o simbolismo da peça proporcionou isso. E esse mesmo jaleco ali nesse experimento foi dito que era de pintor, então era um jaleco branco, né, que pintores usavam ali na hora de fazer as suas telas, pintar. E aí quem usou esse jaleco, né, sabendo da atribuição, dizendo que era um jaleco de pintor, eles executaram tarefas de forma mais criativa, mais artística, né? Então, eles conseguiram constatar essa diferença de comportamento. Então, é um estudo, claro, muito maior do que isso. Ele cita ali esses experimentos e vou deixar aqui no link também. Mas é muito interessante, porque quando a gente está indo nessa, quando a gente se arruma para um trabalho, né, está indo para algum compromisso e a gente traz aquela peça que tem um simbolismo ali para o nosso imaginário, isso também impacta no nosso comportamento. Então, muito interessante quando a gente tem esse tipo de conhecimento e ajuda a recomendar ou não uma peça do vestuário. Outra pesquisa, aliás, outras pesquisas, né? Existe um psicólogo que chama Alexander Todorov, e eu vou citar duas pesquisas deles aqui, vou deixar para vocês, né? A primeira é que ele constatou que em apenas 100 milésimos de segundo, né, menos ali que um piscar de olhos, a gente já forma primeiras impressões ali sobre competência, confiabilidade, né, status, ao ver o rosto de alguém. E aí, no outro estudo dele mais recente, ele também demonstrou que sinais sutis ali na roupa, sendo uma roupa mais formal, mais casual, né, mais sofisticada, também muda a nossa percepção sobre a pessoa, mesmo quando o rosto é o mesmo. Então, tem o link aqui dessas duas pesquisas também. Tem um estudo recente agora de 2023 chamado que a vestimenta é um componente fundamental da percepção. Ela vai reforçar que o vestuário é central para a forma como a gente interpreta personalidade e status, tá? Esse link também, essa pesquisa é muito interessante, principalmente ali quando a gente está falando de ambiente de trabalho, mercado corporativo. Você vai ver que os links estão em inglês, mas a gente sabe hoje que é muito fácil traduzir esse tipo de documento. Você pode utilizar inteligência artificial. Ali no próprio Google Chrome, se você usa esse navegador, você tem a opção de já traduzir automaticamente ali para o português. As traduções elas estão realmente muito boas, então você consegue ler esse material em português também. Então, gente, tudo isso somado, né, essas pesquisas todas que eu citei, mostra que a roupa vai muito além da superfície, né? Ela não é nada rasa, como dizem por aí. E ela atua também em dimensões emocionais, cognitivas e sociais. Está tudo comprovado cientificamente. Então, por isso que pesquisas aí como a da CIA, que é uma gigante, né, com uma agência tão relevante quanto a Box, é muito relevante para nós também. Elas não apenas validam o que a gente já sabe pela nossa experiência no nosso trabalho, mas também dão essa linguagem científica, dão dados concretos para reforçar as nossas falas, para ajudar a gente a conquistar espaço, para ajudar a gente a conquistar credibilidade junto às empresas e entregar cada vez mais impacto através da consultoria de imagem, né? No fim das contas, isso confirma algo que sempre esteve no centro do nosso trabalho. A imagem pessoal não é apenas aparência, é ferramenta de desenvolvimento, de bem-estar e de transformação. Agora você já tem vários dados que poderão então embasar ainda mais o nosso trabalho como consultor e consultora de imagem corporativa. Essa conversa não acaba aqui. Se você quiser continuar a falar mais sobre o mercado corporativo e consultoria de imagem, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo.
Curta e compartilha com quem também vai gostar de saber mais sobre pesquisas e mercado corporativo em geral. Conversa comigo também lá no Instagram ou no LinkedIn e na descrição desse vídeo você encontra todos os links que eu mencionei aqui no nosso conteúdo. Um excelente trabalho para você e a gente se vê no próximo Business Call.